Você tem uma ideia muito legal de trabalho, você tem uma ideia muito legal que surgiu aí na sua cabeça e você fica pensando que não vale a pena, que estão dizendo pra você que não é uma ideia boa, estão dizendo pra você que não vai dar certo, estão dizendo pra você que, nossa, isso aí, você tá achando que você vai viver disso? Desiste. E muitas vezes é essa ideia que vai te impulsionar e que vai fazer você crescer, vai fazer você alçar voos mais altos, vai fazer você ir a lugares que você nunca imaginou. Oi? Eu me chamo Rafaela Atanásio, sou babá de gatos desde 2014 e hoje eu quero falar com vocês sobre isso aí, né? Sobre a questão de como às vezes uma ideia que você pensa, caraca, isso é muito doido, não pode dar certo, não tem como isso dar certo. E se der certo? E se essa ideia aí que você pensou e tá achando que é muito doida, der certo? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Bom, eu sou babá de gatos desde 2014, como eu falei, e lá em 2014, eu conheci o perfil no Instagram de uma profissional, uma pet sitter. Vou explicar rapidamente. Pet sitter é quem cuida somente de gatos. Pet sitter é quem cuida de gatos, cães, pássaros, roedores. E eu conheci o perfil de uma pet sitter e achei aquele trabalho interessantíssimo, né? Na mesma época, eu fazia veterinário. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de veterinária. E achei genial poder trabalhar com animais antes mesmo, né, de ter concluído a minha graduação. Graduação essa que eu não concluí, mas é papo para outro vídeo. E aí, caminhão passando aqui, pausa. Eu sou amigo. Valeu. Então, lá em 2014, quando eu tive meu primeiro contato com o perfil dessa profissional, eu pensei assim, caraca, isso é uma sacada muito boa, porque pensa comigo, o tutor que viaja e tem um pet, ele precisa de alguém para cuidar. Passou um tempo, sim, mais alguns meses, e eu fiquei matutando aquilo na minha cabeça. Puxa, isso seria legal. Eu já queria sair do emprego que eu tava na época, e eu fiquei, sabe, remoendo que, caraca, eu podia fazer isso. Isso me ajudaria a sair do emprego que eu tô. E eu comecei a, como que não tem nada, sabe? Ah, você queria fazer isso? Não, eu não queria. Eu não quero esse trabalho. Não. Eu tô só aqui estudando sobre, pesquisando sobre, procurando cursos sobre, só porque eu tô curiosa. Tô curiosa. E aí eu continuei estudando comportamento, procurando cursos. Na época, cara, era muito difícil encontrar curso. Muito, mas gente, era troço assim, muito difícil. E eu só encontrava cursos presenciais na cidade de São Paulo. Encontrei um ou outro curso online, mas acabou que não cabia no meu orçamento. Lembrem, eu estava saindo de um emprego que eu não curtia muito, que não me pagava bem. E aí eu comecei a aproveitar as oportunidades que eu tinha dentro da faculdade de veterinária e comecei a fazer cursos voltados para a saúde, bem-estar, comportamento de gatos e cães, e tudo que eu encontrava pela frente eu estava fazendo. Até que um dia, uma pessoa que adotou um animalzinho comigo, e essa parte eu acabei esquecendo de mencionar, no mesmo ano, na verdade, no ano anterior eu já fazia isso, e nesse mesmo ano que eu iniciei como pet sitter, porque eu comecei como pet sitter, só virei cat sitter um ano depois, eu era lá temporário. Eu dava lá temporário. Pra quem não sabe, lá temporário é você abrigar temporariamente um animal na sua residência até que a ONG ou o protetor, ou até você mesmo encontre um lar para esse animal. Inclusive, super recomendo, façam isso. É uma parte muito importante da proteção animal. E eu era lá temporário. Eu dava lá temporário para gatos, exclusivamente para gatos. Só dei lá temporário para um cachorro uma vez e eu adotei este cachorro, ele está comigo aqui até hoje. E aí, os tutores começaram a me perguntar,
Os gatos eram adotados, né? Os gatinhos que iam, ficavam abrigados comigo. Aí a ONG conseguia um adotante. E aí o adotante, quando ia buscar, que a gente conversava, eu fazia uma parte em concordância com a ONG de conversar com aquele tutor, de orientar, de passar algumas orientações sobre o gato, sobre comportamento do gato e tal. O tutor sempre perguntava, a grande maioria deles perguntava: em caso de viagem, caso eu precise, você iria lá cuidar dele? E aí, eu ficava assim meio gaguejando e tal, eu falava: sim, por que não? Eu já conheço o gato, conheço o tutor, né? Conheço como o gatinho é, o jeitinho dele. Sim, eu vou sim. E isso começou a trazer uma demanda para mim que eu não esperava, de pessoas procurando o atendimento de pet sitter, mesmo quando eu ainda não era. Vocês percebem que eu fui empurrada para algo que eu tava postergando, empurrando, segurando, por medo, por insegurança, por achar que era uma ideia muito doida. E eu fui literalmente empurrada para isso. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu acho que eu falei ela no outro vídeo. Eu sempre vou falar aqui, vocês vão me ver falar muito dela aqui. Que é: tudo que é para ser seu vai te alcançar, vai chegar até você. Então vocês percebem como me alcançou? Me alcançou tanto que 11 anos depois eu sou babá de gatos. Eu continuo babá de gatos e essa é a minha principal fonte de renda. É o meu principal trabalho. Ah, você tem outros trabalhos então? Fora do nicho felino, não. Eu sou babá de gatos e sou professora de curso para cat sitter. Mas eu tô dizendo isso para vocês verem como eu fui empurrada, jogada assim, né? A vida, o universo, Deus, não sei em que você acredita, mas eu fui lançada assim. Aqui, ó. Ah, você não vai não? Pera só um instante. Pá! Eu fui lançada para o que é a minha profissão hoje, o que é o meu ganha-pão hoje, é com que eu trabalho. E hoje eu tenho mais de 100 alunas que passaram por mim, muito mais que isso, gente, eu já perdi as contas, graças a Deus. Mas de pessoas que passaram por mim, que aprenderam comigo e que hoje seguem o seu caminho como babá de gatos. E é muito doido pensar que muitas vezes você tem uma ideia muito legal de trabalho, você tem uma ideia muito legal que surgiu aí na sua cabeça e você fica pensando que não vale a pena, que estão dizendo pra você que não é uma ideia boa, estão dizendo pra você que não vai dar certo, estão dizendo pra você que, nossa, isso aí, você tá achando que você vai viver disso? Desiste. E muitas vezes é essa ideia que vai te impulsionar e que vai fazer você crescer, vai fazer você alçar voos mais altos, vai fazer você ir a lugares que você nunca imaginou. Às vezes uma ideia que parece muito doida pode não ser tão doida assim. Talvez essa ideia que você teve, que ninguém tá botando fé, porque também não botaram fé em mim. Quando eu falei que eu ia largar o emprego que eu tinha, porque depois... Gente, eu tenho muita história pra contar pra vocês. E isso é papo pra outro vídeo, mas depois, né... Depois que eu me tornei pet sitter, eu saí do emprego, agradeci, saí do emprego que eu tava, que não me pagava bem, só me dava dor de cabeça, saí desse emprego, e aí 1 ano depois eu consegui um emprego em uma pet shop grande aqui da cidade, e fui trabalhar com comportamento canino lá, e continuei como pet sitter, mas aí eu optei em ser cat sitter para não ter choque de interesses com o estabelecimento em que eu trabalhava. E eu permaneci ali no meio pet, percebem? Sempre ali. E aí, quando eu falei que eu ia sair desse outro emprego, desse segundo emprego, né? Esse que eu falei no pet shop, ia largar tudo, ia ser só cat sitter, muita gente não botou fé em mim. Ah, porque você não vai fazer um concurso. Ah, porque você não vai arrumar um emprego de carteira assinada. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu disse, não, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer.
Não, mas isso aí não dá dinheiro. Não, mas isso aí vai te sustentar. E eu ouvi a seguinte frase de uma pessoa para quem eu trabalhei. Né? Você acha que vai sustentar o seu filho limpando caixa de areia de gato? Eu sempre repito essa frase, gente, porque ela me marcou muito. E eu respondi sim, eu acho que vou. Meu filho tem 7 anos, vive muito bem, obrigada. Então, assim, por mais que você ouça, não vai dar certo. Ah, não. Não, de forma nenhuma. Acredite em você. Acredite no seu potencial. Todo mundo pode estar dizendo que não vai dar certo. E você fazer o que você acredita, pode dar muito certo. Sabe? Acredite no que você pensou, idealizou. E siga. Ai, pode não dar certo nesse momento, mas pode dar certo depois. Entende? Ah, pode não dar certo, mas se não deu certo, te serviu de aprendizado, de alguma forma. O importante é que a gente não pode simplesmente dar ouvidos ao mundo inteiro e não dar ouvidos a nós mesmos. Se eu não tivesse dado ouvidos a mim mesma, eu não teria vivido coisas extraordinárias que eu vivi por conta do Cat Sitter. Eu não teria cultivado amizades tão maravilhosas que eu cultivo por conta do Cat Sitter. Eu não teria formado mais de 100 pessoas. Se você tem uma ideia, por mais que seja maluca, por mais que digam que é doida, cara, tenta. Tenta. Só tenta. Eu, se fosse você, eu tentaria. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou acostumando ainda. Vocês vão ver que às vezes eu olho pro lado, olho pra lá. Não, tô acostumando, gente, com o YouTube. Mas eu quero trazer muito aqui vídeos pra vocês, falar mais da minha vivência, mais da minha história. Eu tenho muita história pra contar. Tenho muita coisa pra contar a vocês, assim, sobre minha trajetória, sobre coisas que eu penso, sobre as caraminholas da minha cachola. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, pode ser um emoji, você pode deixar um emojizinho se você não quiser escrever. Mas isso ajuda o YouTube a entender que esse meu vídeo está legal e que ele pode entregar a mais pessoas. Compartilha com alguém que comentou com você também, que teve uma ideia doida, mas que tá achando que, não vou tocar isso. Compartilha esse vídeo, vai que esse vídeo é aí o boom, o empurrão que essa pessoa precisa para entender que sim, ela pode se arriscar e se jogar e acreditar na ideia que apareceu aqui. Acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.